Ok, nós vamos então prosseguir aqui na unidade de radiação atmosférica. Então, nós vamos começar falando aqui de absorção, reflexão e transmissão, né? Página 41 da referência. Então, vamos lá seguindo a nota, né? A emissividade né, subscrito lambda, é a fração da radiação de corpo negro que é emitida efetivamente. Então nós vimos que o corpo negro é um corpo ideal que ele emite o máximo de radiação possível para uma certa temperatura. E os corpos reais não necessariamente têm essa eficiência, né? Funcionam perfeito como emissores perfeitos, né? Então, o que expressa a eficiência de um corpo real na emissão de radiação é, em um certo comprimento de onda. É importante ver que a emissividade ela é dependente do comprimento de onda, né? Então, é a emissividade, né? A absortividade, né, é a a fração de radiação que está incidindo sobre a superfície de um objeto que é absorvida. Então nós temos vamos supor, tem um corpo está incidindo radiação sobre ele, né? Então essa radiação, uma parte poderá ser absorvida pelo corpo, né? Então a fração da radiação que é absorvida em relação ao incidente é a absortividade, né? Essa radiação que é absorvida, então ele cita aqui que ela permanece objeto como uma outra forma de energia. E para o nosso caso específico, o que vai acontecer é que a energia que vai ser absorvida por exemplo, partículas de ar ou gotículas de água vai aumentar a temperatura dela. É a outra forma de energia que vai ser calor, né? Bom, a lei de Kirchhoff, ela diz que a absortividade é igual à emissividade de uma substância para cada comprimento de onda. Então, o A lambda é igual a E lambda, né? Algumas substâncias, tais como vidros escuros, são chamadas semi-transparentes. Algumas vezes é chamado semi-opaco, né? E isso quer dizer o quê? Que uma parte da radiação que incide sobre ela consegue passar por ela, ser transmitida por ela, né? A fração da radiação incidente, uma fração da radiação incidente também pode ser refletida pelo corpo, né? E uma outra parte pode ser absorvida. Então, o que ele está dizendo? Eu tenho um corpo que ele está, uma substância que está recebendo radiação. Dessa radiação que incide, uma parte pode ser refletida, uma parte pode ser absorvida e uma parte pode ser transmitida, né? Então, as eficiências de reflexão, absorção e transmissão no corpo são expressos dessa forma. A refletividade, R subscrito lambda, é a energia, né, incidente, né, para um certo comprimento de onda, então cada uma delas é definida por comprimento de onda, é a refletida dividida pela incidente, a absortividade, A subscrito lambda, é a parte da energia absorvida dividida pela incidente, e a transmissividade é a T subscrito lambda, é a fração da energia transmitida dividida pela energia incidente, né? Então, se nós somarmos a transmissividade, a emissividade e a refletividade, ela tem que ser igual a 1, porque a energia eletromagnética está incidindo no corpo, ela só pode, no caso aqui, está considerando que ela só tem 3 possíveis comportamentos, ou ela é absorvida, ou transmitida, ou refletida, né? Então esses valores, eles estão todos entre 0 e 1, tá? Então aqui nessa tabela 2,4 tem alguns valores típicos de emissividade para frequências no infravermelho. Então, ó, asfalto é 0,95, nuvens cirros 0,3, que é uma emissividade baixa. Agora, nuvens
tipo alto, né, que são as nuvens médias 0,9, nuvens baixas é 1, se comporta como um corpo negro, aqui vem ar. Vários outros, né, concreto, entre 0,7 e 0,9, superfície de um deserto 0,84, 0,91, florestas coníferas 0,97, cascalho 0,92, gelo 0,96, solos de forma geral entre 0 e 0,98 e superfícies urbanas 0,85, 0,95. Então, a gente vê que, principalmente essas superfícies, elas têm um comportamento bem próximo a de um corpo negro, né? São valores altos de emissividade, pelo menos pelo infravermelho, né? Então, ele prossegue aqui. Para substâncias opacas, substância opaca é aquela que não vai transmitir a energia. Então, incide a radiação eletromagnética, nenhuma dessa energia vai ser transmitida, então a transmissividade desse corpo vai ser zero, né? Então, o que vai acontecer? Se esse aqui é zero, vai dizer que a absortividade vai ser 1 menos a refletividade, né? Então, a refletividade, a absortividade e transmissividade normalmente variam com o comprimento de onda, né? Então, ele cita aqui, por exemplo, né, neve que seja clara, ela reflete cerca de 90% da radiação solar incidente, mas ela só reflete praticamente zero da radiação infravermelha, né? Então, a refletividade e as outras propriedades, transmissividade e absortividade, elas variam com o comprimento de onda. Por isso, o subscrito lambda aqui. Então, nesse comportamento, ele quer dizer assim, que a neve é branca para a luz visível e preta para o infravermelho, né? Seria essa comparação. Branca porque a radiação solar, que muito dela é no visível, a soma de todas as coisas é o branco, né? Vai incidir sobre a neve e vai toda ela praticamente ser refletida. Enquanto que o infravermelho, ela vai ser absorvida, né? Então ela não vai, como você não vai ter a sensação de estar saindo radiação infravermelho da neve. Então ela vai aparecer se você tiver um sensor do infravermelho, vai ter pouca energia sensibilizando esse sensor, se ele tiver apontado para neve, por exemplo, né? Então ele diz aqui que esse comportamento ele vai ser extremamente importante para a gente poder fazer previsões de temperatura da superfície e vai afetar o nosso balanço de energia que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, ao invés de se considerar também um único comprimento de onda, é também possível examinar o efeito global ou líquido, né, sobre uma faixa de comprimentos de onda. Então, nós vamos enfocar aqui os comprimentos de onda da radiação solar, tá? Então, a razão do total de energia solar incidente, ou seja, a média sobre todos os comprimentos de onda da energia solar. Então, em relação a refletida em relação a incidente, então eu pego o todo, né, a média da radiação na faixa dos comprimentos de onda curta, né, solar, sobre um determinado corpo. Aí eu pego a média da incidente e eu vou pegar a média da refletida e dividir pela média da incidente nos comprimentos de onda da radiação solar. Eu vou chamar isso de albedo, né? Então é uma refletividade, mas ela é especial, porque a gente vai estar falando sobre os comprimentos de onda da radiação solar e não para um comprimento de onda só, para uma faixa de valores, né? E a gente vai indicar aqui pela letra A, né? Então o A vai ser a energia refletida dividido pela energia incidente, média dos comprimentos de onda da energia solar, da radiação solar. Isso nós vimos na disciplina anterior, né? O albedo global médio para a radiação solar, isso é uma redundância, porque já está falando de albedo, já está falando de radiação solar, né? É em torno de 30%, né? Agora, isso é uma média, né? O albedo global, ele vai variar em qualquer instante. Depende do quê? Da cobertura de
gelo, neve, cobertura de nuvem, umidade do solo, topografia, vegetação, etc, etc. Por quê? Porque para cada tipo de superfície tem uma refletividade e como isso varia ao longo do tempo, o albedo instantâneo, né, da Terra ela vai estar variando também. Cita aqui que o albedo da Lua é apenas 7%. Né? Aí a superfície da Terra, tanto a parte dos oceanos quanto o continente, é um forte absorvedor e emissor de radiação. Tá? Ele vai absorver muita radiação, tanto do comprimento de onda do onda curta e onda longa, e vai emitir radiação, mas na onda longa. Né? Então tem essa tabela 2.5, ela dá alguns exemplos aqui de albedo típico para, diz aqui, a radiação solar. Né? Então, edifícios, 9, argila, solo de argila, 16, quando está úmido, 23% quando está seco, floresta conífera, 5 a 15, granito, 12 a 18, grama, né, 26, savana, 15%. Aí, ó, substâncias, os tipos de solo mais claros, eles têm um albedo maior, refletem mais. Então, por exemplo, neve fresca, 75 a 95, neve mais antiga, 35 a 70, solo arenoso, 20 a 25, ambiente urbano, na média, 15%, águas profundas, 5 a 20. Então, assim, de maneira geral, as tipos de superfície mais escuras, elas têm um albedo menor e as mais claras expressam que têm um albedo maior. Né? Bom, agora, com relação. Então, a gente está olhando aqui ou um objeto, ou uma substância, ou uma superfície claramente definida. Agora, o problema que a gente vai ter é o seguinte: a radiação atmosférica ela passa por camadas, várias camadas da atmosfera que têm comportamentos diferentes em termos de conteúdo de vapor d'água, nuvem, aerossóis, etc, etc. Então, ele vai citar aqui. Quando a gente estiver falando do ar, então, assim, tudo que a gente viu aqui foram substâncias ou sólidas ou líquidas. Agora já a gente vai falar de gás, né? O ar. O processo é mais complicado, né? Por quê? Porque cada camada vai ter a sua própria absortividade, refletividade, transmissividade e teria que fazer uma integração delas para cada camada. Isso pode ser feito, existem recursos analíticos para a gente fazer isso, mas é muito complicado. Então, para aplicações, muitas vezes adota-se certas simplificações. Então, ele diz aqui: uma abordagem é tratar a espessura da atmosfera como um todo como um objeto. Então, aquela abordagem que a gente chama de bulk, né, ou volumétrica. A gente pega, ao invés de olhar cada camada infinitesimal da atmosfera, a gente vai olhar ela como um todo, né? Ou seja, compara-se a radiação no topo em relação, com a radiação na base, na parte de baixo da atmosfera, e examina a emissividade, a absortividade e refletividade total da atmosfera. Então, considera como se a atmosfera toda fosse um objeto, verifica quanto está entrando de energia, quanto está saindo aqui, e nas camadas, nela como um todo, vê quanto reflete, quanto transmite, absorve, e olha em cima e embaixo e faz uma avaliação desse volumétrica global, assim, de toda a atmosfera, e não camada por camada, né? Nós vimos aqui na disciplina anterior, quando nós vimos o espectro de absortividade da atmosfera, que existem certos comprimentos de onda que a atmosfera absorve mais energia, tanto energia de onda curta quanto energia de onda longa, e outros, eles têm menor absortividade. Estamos falando mais especificamente de absortividade. Né? Então, por exemplo, a gente sabe que as frequências do ultravioleta, da radiação solar, são fortemente absorvidas entre 15 e 75 quilômetros, né, que é da presença do ozônio. Né? Ele absorve grande parte dessa radiação. Sabemos que o vapor d'água presente na atmosfera, ele absorve
fortemente determinados comprimentos de onda do infravermelho. E ele cita aqui a janela atmosférica. Então, lá naquele espectro de absortividade, a gente viu que entre 8 e 12 micrômetros, né, a radiação terrestre, né, de onda longa, ela é menos absorvida que em comprimentos de onda menor que 8 ou maior que 12. Então ela passa com mais facilidade, a transmissividade vai ser maior, e é isso que a gente chama de janela atmosférica. Né? Então o que ele cita aqui é que a atmosfera ela vai agir como um filtro. Né? Ela vai absorver certas frequências com mais eficiência do que outras frequências que ela vai deixar passar. Então, por isso ela funciona como um filtro. Né? Em seguida, ele vai mencionar aqui a lei de Beer. Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas é só falar assim que o que tem que se examinar é o que ele chama da extinção radiativa, a redução do fluxo radiativo através de um comprimento de onda curto chamado ΔS. Tá? Então, a figura aqui para exemplificar isso. Vamos supor que aqui eu tenho uma camada da atmosfera, eu tenho energia incidente e energia que é transmitida, que passou por aqui. Então, uma parte dessa energia aqui, ela pode ter sido absorvida ou pode ter sido refletida. Então, houve uma perda, vamos chamar de energia, entre a incidente e a transmitida. Né? Então, isso aqui é chamado de extinção. Né? Então, parte da energia foi extinta ou perdida. Na realidade, ela não desapareceu. Né? Ou ela mudou de forma ou ela foi refletida. Então, ó, isso, quando a gente faz essas análises aqui, depende desse comprimento, ou seja, o quanto de atmosfera tem que ser percorrida pela radiação eletromagnética e interagindo com a atmosfera, essa radiação vai ter uma certa extinção. Isso vai ser importante para a gente, por quê? Porque nós vamos analisar tudo que a gente avaliou ou estudou por enquanto em termos de radiação solar, né? A gente está olhando lá o topo da atmosfera. Agora, o que vai interessar para a gente é quanto dessa radiação que chega lá no topo da atmosfera, quanto dela vai chegar na superfície. Aí vai haver uma perda de energia ao longo desse caminho, né? Que vai depender da transmissividade da atmosfera. Né? E é isso que nós vamos ver posteriormente, daqui a pouco. Então é só para destacar esse conceito, que existe perda de energia, ou chamada extinção. Essa lei de Beer, ela permite que a gente estime isso teoricamente. Né? Então, existem recursos para fazer isso, mas nós vamos usar uma abordagem mais simples para fazer essa análise, que é o que é aplicado de forma geral na prática. Né? Ok, então agora nós estamos aqui na página 44, né? Nós vamos falar do balanço de radiação na superfície. Então, o que acontece? Nós temos a radiação, nós vimos isso na disciplina anterior, e no início desse capítulo, falando assim: ó, energia solar é um motor, né, basicamente da vida no planeta e, particularmente, da dinâmica atmosférica. É a partir dessa radiação solar é que se movimenta tudo. Né? Então, no nosso caso específico do estudo de dispersão, o que a gente vai querer avaliar lá no final, na hora da gente fazer a modelagem e estimar como está dispersando o poluente, isso vai depender do chamado coeficiente de difusão, tá? Turbulenta. Porque a gente vai ver que nas condições de turbulência, que são condições naturais da atmosfera, é muito difícil você ter um escoamento que não seja turbulento na atmosfera. Na realidade, a exceção não é a regra. Né? A regra é ter turbulência. Vai depender da instabilidade e da velocidade, estabilidade termodinâmica, da velocidade do vento, que a gente vai combinar num conceito chamado estabilidade dinâmica. Né? E essa instabilidade térmica depende
da forma com que você está aquecendo a atmosfera em diferentes camadas. E nós vimos na disciplina anterior que certas condições de gradiente de temperatura a gente vai ter maior ou menor estabilidade na atmosfera. Então vai depender da quantidade de energia, do balanço de energia na superfície, que vai aquecer essas camadas, e o quanto vai aquecer essas camadas, como vai haver calor disponível para aquecer, vai depender fortemente da quantidade de radiação que a superfície está recebendo e emitindo, né? Que grande parte dessa radiação da energia que tem, melhor dizendo, da superfície, uma parte dessa energia é energia associada à radiação, né? Então, o balanço de energia na superfície, melhor dizendo, ele depende do balanço de radiação. A gente vai ver que tem outros efeitos que têm que ser considerados. Mas para o balanço de energia, a gente vai precisar saber qual é a quantidade de radiação que está de forma. O balanço de radiação que vai ser utilizado no balanço de energia. Então a gente precisa fazer esse balanço considerando os diferentes comprimentos de onda e como a radiação está se comportando em relação à superfície. Tá? Então nós vamos definir aqui F asterisco como o fluxo radiativo líquido, né? Ou balanço de fluxo radiativo. Líquido, então, quer dizer do balanço, né? E nós vamos usar a convenção. Quando o fluxo for positivo, ele é para cima. E quando o fluxo é negativo, ele é para baixo. Então, nós vamos supor a superfície e nós vamos analisar o fluxo, e como a gente já definiu, normal à superfície, tá? Então ele é perpendicular à superfície da Terra. Então ele cita aqui, nessa figura, ele diz, nós temos 4 tipos de contribuição para esse fluxo, tá? Então ele diz, a radiação solar descendente, então essa letra K, né, com a setinha para baixo, né? Então é radiação solar descendente, de onda curta. Radiação solar ascendente, K, aí radiação de onda curta, só que a setinha para cima. Então, pela nossa convenção de sinal, aqui é negativo, aqui é positivo. E radiação de onda longa, descendente, tá? Que é emitida a partir da atmosfera, é letra I, descendente, aqui, ó, setinha, e radiação de onda longa ascendente emitida pela superfície da Terra. Então é I com a setinha para cima. Então, o nosso balanço de fluxo radiativo vai ser a soma do K descendente, o K ascendente, o I descendente e o I ascendente, né? E aí ele cita aqui, esses descendentes são negativos porque são para baixo. Aí nessa figura aqui, 2.13, ele faz um comportamento geral, né, típico da variação diurna, né, ou diária dos fluxos radiativos na superfície, né, da Terra. Então vamos lá. Então aqui, ó, esse eixo aqui é o fluxo watt por metro quadrado. Aqui é zero, quer dizer, aqui é positivo, aqui é negativo. E aqui ele está pegando hora local, ou seja, 12 horas local quer dizer que o Sol está passando no meu meridiano. Tá? Então ele coloca aqui 6 horas é o nascer do Sol, para simplificar a gente considera assim. Às 6 horas nasce, às 18 horas se põe. E aqui vai ser meia-noite, 0 hora. Tá? Então vamos lá. Vamos considerar aqui a partir do nascer do Sol. Vamos ver um por um. Então vamos ver a radiação solar descendente. Tá? É o K com a setinha para baixo. Então, ó, antes do nascer do Sol é zero, ó. Eu não tenho radiação solar, tá? Aí o que acontece? À medida que o Sol nasce, e aí o que acontece? O ângulo, né, de elevação do Sol vai aumentando, né, ao longo do dia. E o que acontece? Eu vou tendo cada vez mais, os raios solares ficam mais perpendiculares à superfície. Então, o que vai acontecer? O meu fluxo de radiação vai aumentar. Aqui não estamos considerando efeito de nuvens, nada disso. A gente está só considerando um comportamento típico para céu limpo.
né? Então, o que acontece? Como é negativo, então, em termos de valor absoluto, ele vai aumentando, só que é negativo, ele irá diminuindo cada vez mais. E quando ele cruzar o meu meridiano, ó, é que ele vai estar na posição que é mais perpendicular à superfície. Tá? Aí o que acontece? Depois passou as 12 horas local, e aí ele vai começar a diminuir o ângulo de elevação, a radiação solar vai diminuindo até que eu tenho o pôr do sol. Nas nossas aplicações, como foi visto, já vai ser o geométrico, nascer e pôr geométrico. E a partir daqui não tem uma radiação solar descendente. Tá? Isso aqui são valores típicos, então seria algo em torno de 800 watts por metro quadrado. Tá? Então, ó, lembrando, quando a gente tem a nossa constante solar é 1366 por aí. Né? Então, a ver, que chega efetivamente na superfície é algo em torno de 800. É ordem de grandeza, vai variar de dia para dia. Né? Agora vamos ver o que é o K ascendente. Né? Porque, assim, a Terra, ela emite muito pouca radiação de onda curta. A gente viu isso, né? Devido à temperatura média da superfície, aí a gente está falando de 255 Kelvin, mas eu posso ter a superfície da Terra, uma temperatura de, sei lá, 50 graus num dia que eu tenha muito sol, né, bastante aquecimento, aí a temperatura fica alta, sei lá, 30, 40, 50 graus a superfície, né, a gente pode ter no asfalto, por exemplo, pode ter 50 graus, vai ter bastante emissão, mas ainda a maior parte é a radiação infravermelha, praticamente nenhuma radiação de onda curta. Se vocês forem lá na lei de Planck, colocar uma temperatura lá na ordem de 300 Kelvin, vocês vão ver que nos comprimentos de onda lá muito pequenos, né, na faixa lá do visível, do ultravioleta, né, do infravermelho que é chamado distante, né, então, é comprimento de onda pequeno, é pouquíssima radiação. Mas, vem, então, como é que eu tenho radiação de onda curta saindo da superfície? Essa radiação é a refletida, é a radiação solar refletida. Devido ao quê? Ao albedo da superfície. Então, essa parte da radiação de onda curta ascendente é a parte da radiação que é refletida e vai depender do albedo. Então, vocês veem que ela, até o nascer do Sol, é zero e ela é proporcional à radiação que é descendente. Então, essa parte aqui é referente ao albedo, é o que está sendo refletido dessa parte que está descendente aqui. Então, por isso que a gente tem radiação ascendente de onda curta. Depois tem o pôr do Sol, também não temos mais radiação ascendente, porque ela depende da descendente. Agora vamos ver a radiação de onda longa, né, que é ascendente. Então o que acontece? Estou pegando o nosso balanço, lembrando, é o balanço na superfície. Tá? Então aqui é a superfície da Terra. Então a gente viu, né, qualquer corpo numa temperatura acima do zero absoluto vai emitir radiação. Tá? Para temperaturas típicas do nosso sistema da superfície, né? Ali estamos falando na ordem de 250, 260, 270, 280 graus Kelvin, vai ter continuamente, nós vamos ter emissão de radiação infravermelha. Mas o que acontece? Durante o dia, quando eu tenho radiação solar descendente, uma parte dessa radiação é absorvida, aquece a superfície e à medida que aumenta a temperatura da superfície, ela vai emitir mais energia eletromagnética nas frequências de onda longa, tá? E aí, à medida que o Sol ele vai caminhando para o pôr, diminui a radiação, diminui o aquecimento da superfície, diminui a emissão. Mas depois do pôr do Sol, o que acontece? Como a temperatura está acima de zero ainda, então ela continua emitindo. Tá? Então, essa figurinha mostra isso. Antes do nascer do Sol, a superfície está emitindo radiação de onda longa,
Aí, depois que nasce o Sol, aumenta, porque a temperatura da superfície aumenta, consequentemente, vai emitir mais radiação. Depois da passagem meridiana, né? Aí do 12 horas local, diminui em valor absoluto a radiação solar descendente, então vai diminuir também a temperatura da superfície, aí ela vai emitir menos, o Sol se põe, mas não quer dizer que para de emitir. Como a temperatura ainda está acima de zero, ela vai continuar emitindo a superfície. Tá? A radiação de onda longa descendente, ela é mais complicada. Por quê? Porque depende, o que acontece? A radiação solar aquece a superfície vai aquecer a atmosfera, esse aquecimento ele vai se propagar para os níveis mais elevados da atmosfera, e cada camada atmosférica, nós vimos isso na outra disciplina, ela vai emitir para cima e para baixo, né, à medida que ela é aquecida. Então, leva algum tempo para que esse aquecimento ele atinja os níveis superiores da atmosfera. A gente vai ver que não é só a propagação, na realidade não é por condução é uma camada muito fina, mas é a própria radiação que ela vai ser propagada, que vai aquecer a parte superior da atmosfera, e existem outros processos que vão levar também energia para os níveis superiores, vai aquecer esse nível superior e vai aumentar a radiação para baixo. Então, é um processo bastante complicado e não é imediato. É isso. O ponto aqui é dizer assim: não é, começou a aquecer a superfície e imediatamente aquece os níveis superiores e começa a emitir radiação para baixo. Ele tem um atraso. Então, é isso que aparece nessa figura. Então, vamos lá. Eu estou aqui a partir de meia-noite, ainda o Sol não nasceu, então a atmosfera está uma temperatura lá, 255 Kelvin, está emitindo radiação para baixo, uma parte da radiação está chegando na superfície aqui. O que acontece? O Sol vai nascer, vai começar a ter mais radiação infravermelha ascendente, e leva tempo até que esse processo todo que eu falei para vocês aqueça e a radiação que está sendo emitida da atmosfera comece a aumentar o valor dela até chegar na superfície. Então tem esse atraso. Ó. Então ela vem e leva tempo para aumentar a radiação de onda longa descendente que chega na superfície. Não é imediata. O ponto é chamar a atenção para isso aqui. Ó. Enquanto esses aqui estão mais ou menos sincronizados com a passagem meridiana, os respectivos máximos em valor absoluto, essa aqui é descendente não, ela tem um atraso por causa desse processo todo que eu falei para vocês, não é automático, né? Sincronizado com os outros. Então tem esse atraso. Aí depois do pôr do sol, ele leva um tempinho aqui, também a atmosfera vai diminuir a temperatura dela, emitir menos radiação vai chegar na superfície e ela tem esse comportamento aqui. Tá? Então, essa figura é bastante importante para a gente ter a ideia de como é esse processo das diferentes contribuições para o balanço de radiação. Então, agora ele vai falar sobre como modelar isso. Então, a gente teve um comportamento do fenômeno, a gente teve uma ideia de como ele é. Agora, a gente vai ver como modelar. Eu queria chamar a atenção que esse modelo é um modelo que a gente vai ver para expressar o comportamento dessas componentes da radiação, e na literatura vocês vão encontrar vários outros, vários diferentes. Tá? Nós vamos usar esse, é um bom modelo, tá? Vocês encontram na literatura outros, como eu falei, mas esse é bastante razoável para a nossa aplicação, que é didática. Né? E se vocês verem, o que é os fundamentos, as hipóteses, tem mais ou menos, os outros são parecidos com esse. Mais sofisticados, menos sofisticados. Esse aqui, para nossas aplicações, ele é bastante razoável. Tá? Então vamos lá. Então vamos falar da radiação solar. Então ele começa citando aqui. Vamos nos lembrar que a irradiância solar, ou seja, a radiação solar que está incidindo sobre o topo da atmosfera, né? S0 é 1366 mais ou menos
7 watts por metro quadrado. Então a gente está olhando, primeiro tem que olhar a radiação no topo. Então olha só, aqui é a Terra, aqui é o topo da atmosfera, ó, e é a radiação solar. Se eu pegar uma superfície aqui perpendicular, o fluxo solar aqui, né, que incidente é a constante solar, é o S0. Então, normal a esse plano. Ok. Que é esse valor, 1366, mais ou menos 7 watts, né? No topo. Uma parte dessa radiação é atenuada entre o topo da atmosfera e a superfície. Então, lembra que a gente falou de extinção, transmissão, parte da energia absorvida, parte é refletida. Então, nem toda a energia que chega no topo chega na superfície, né? Porque parte dela é atenuada ao longo desse caminho aqui, ó. Lembrando a figura anterior, que a gente viu lá, ó, ele falando do caminho, esse caminho que muito é chamado de caminho óptico, né? Por onde passa o raio eletromagnético, tem esse aqui, então, que vem desde o topo da atmosfera até a superfície. Tá aqui, ok? Né? Aí o que acontece? A radiação, ela não necessariamente ela vai chegar perpendicular à superfície. E isso vai fazer o quê? Com que a energia de um feixe eletromagnético, quando incide na superfície, vai ser distribuída por uma área maior. Então o fluxo diminui dependendo da elevação do Sol, que a gente já viu que isso é corrigido o quê? Pela lei do seno da elevação. E é isso que ele está falando aqui. Então, eu vou ter aqui o meu plano tangente à Terra, que é o meu horizonte, que é a minha superfície, e eu tenho a radiação incidente aqui, que já foi atenuada desde o topo da atmosfera até a superfície e chega com uma determinada inclinação. Então, estamos olhando um instante específico com uma certa inclinação do Sol, tá? Que é esse ângulo π aqui. Então, ele diz aqui, ó, essa lei do seno deve ser utilizada na componente descendente da radiação solar para compensar o fato que não é perpendicular. Então, ó, o quanto da energia é perdida, né, vai depender de quanto é transmitida. Então, a transmissividade é o quê? Ela é a eficiência com que a energia consegue ser transmitida, né? Então, a gente vai definir aqui T maiúsculo subscrito R como a transmissividade do Sol, transmissividade líquida, ou balanço de transmissividade do céu, em que a gente vai ver que vai considerar principalmente a presença de nuvens, tá? Então, o que vai acontecer? Parte da energia que está chegando aqui no topo da atmosfera, só uma parte dela vai ser transmitida. Então vai ter essa transmissividade, lembrando, como a gente pega o fluido, a camada atmosférica, que é um fluido, então a gente não vai olhar camada por camada, mas vai pegar o quanto chega em cima e quanto chega embaixo, e a gente define essa transmissividade aqui para estimar a eficiência da transmissão, tá? Eu penso que na nota de vocês façam uma correção nessa equação 2, 3, 4. Não é S0 aqui, é S. Nós vamos usar a forçante solar. Nós vimos anteriormente uma equação em que o S0, a constante solar, ela considera o tamanho do semi-eixo maior da elipse da órbita da Terra. E a gente pode corrigir isso a cada dia, calculando aquela forçante solar pela lei do inverso do quadrado. Então, nós não vamos usar S0. Isso aqui é um engano na nota. Nós vamos usar o S, a forçante solar. Então, eu vou pegar a energia que chega aqui em cima, tanto aqui na figura ele põe o S. Vou corrigir da transmissividade para saber o quanto chega aqui embaixo. E aí eu vou corrigir pela lei do seno do ângulo de elevação π. E aí eu vou saber o quanto tem de energia solar descendente, considerando agora essa correção é como se fosse perpendicular à superfície. É a parte que chega e eu considero como se fosse perpendicular. Tá? Então diz, ó, nessa equação não está aparecendo aqui, mas na nota de vocês aparece, tem um sinalzinho negativo aqui, ó. Tá?
Por que tem esse sinal negativo? Porque é descendente, é um fluxo para baixo. Então a gente tem que pôr o menos, não está aqui nessa nota que eu estou mostrando aqui no vídeo, mas vocês veem, tem que ter esse sinalzinho porque é descendente, né? E o que acontece? Isso é só durante o dia. Durante a noite, essa componente do balanço, K descendente, é zero, como a gente está vendo aqui. Ó. K descendente e o K ascendente, ó, esses dois são zero durante o período da noite. Né? Então, isso é o que? Nós vamos ter duas equações para o balanço. Uma equação para o dia e uma equação para a noite. Por isso que a gente tem que saber que horas nasce o Sol e se põe o Sol. Porque eu tenho equações distintas para cada um desses períodos do dia. Então, nós vimos anteriormente como a gente pode estimar o horário de nascer e pôr do Sol. Porque quando a gente faz análises para dispersão, estudo de dispersão atmosférica, normalmente você vai fazer, a gente vai mencionar isso mais posteriormente, mas você tem que pegar dados horários, tá? Durante períodos longos, né? Que normalmente adota aí pelo menos 3 anos de dados de horários, dados horários, e aí você tem que fazer análise de dia e de noite, porque você pode ter uma planta industrial que está emitindo durante o dia e ela não para, ela continua trabalhando durante a noite. Então você tem que trabalhar em todos esses horários e aí você vai ter que fazer as análises usando os modelos adequados para cada período. Tá? Prosseguindo então, vamos lá. Aí ele vai falar da transmissividade líquida, né, do céu. A transmissividade líquida depende do comprimento, né, do caminho óptico através da atmosfera, da absorção atmosférica, das características dela e da nebulosidade, tá? Porque as nuvens ela absorvem também e refletem. Então, o ar seco atmosférico ou o ar úmido, ele absorve também e reflete uma parte também. E as nuvens mais fortemente, né? Então, o que nós vamos usar aqui para a radiação solar, que é essa componente que nos interessa, é um modelo simplificado para estimar a transmissividade, tá? Que ele vai ser aqui. TR vai ser igual. Então, são 4 termos aqui. 0,6 mais 0,2 vezes seno de π, que multiplica 1 menos, então onde tem aqui está faltando é menos, 1 menos 0,4 sigma H, que multiplica 1 menos 0,7 sigma M, que multiplica 1 menos 0,4 sigma L. Onde as frações de cobertura de nuvem, para nuvens altas, médias e baixas, são sigma H, sigma M e sigma L, respectivamente. Então, essas frações, na realidade, são décimos. Então, décimo de cobertura do céu de nuvem alta, décimo de cobertura do céu de nuvem média, décimo de cobertura do céu de nuvem baixa. Né? E esses valores, então, vão variar entre 0 e 1. Né? Com esses valores aqui, a transmissividade também vai variar entre 0 e 1. Tá? Essas informações, vocês, por exemplo, no Brasil, a gente só tem, de forma assim geral, informações horárias de características de dados meteorológicos em estações de aeroportos. E em aeroportos são feitas observações por meteorologistas, né, por técnicos em meteorologia, eles fazem observações para apoiar as atividades do aeroporto, né, as operações do aeroporto. E nessas mensagens que eles fazem o registro, e isso eles transmitem mensagens meteorológicas para os pilotos, para os centros de previsão, etc, etc. E aí eles informam isso, as coberturas de nuvens em diferentes níveis da atmosfera. É um tipo de informação. Tá? Então, isso é uma coisa que não é fácil de fazer. Você fazer essa estimativa de cobertura de nuvem não é fácil. É uma coisa que exige experiência, né, do observador. Uma outra forma da gente obter essa informação é por modelagem numérica. A gente sintetiza o comportamento da atmosfera em um modelo numérico e entre
as variáveis que são previstas pelo modelo na simulação computacional têm a cobertura de nuvem. Só que, por exemplo, tem modelos, você pode ter lá 60 níveis da cobertura da atmosfera dividida em níveis verticais e resolve as equações de cada nível. Então você vai ter que estabelecer um critério de como pegar para determinadas camadas de atmosfera. Uma camada vai representar a de nuvens baixas, outra camada nuvens médias e outras nuvens altas. Nós vimos na disciplina anterior que depende da latitude, da região. De forma geral, a gente pode dizer assim, não, nuvem baixa entre 0, quando a base da nuvem é entre 0 e 2 km, nuvem média de 2 a 6 e nuvem alta de 6, acima de 6 km. É um critério geral que a gente pode utilizar. E aí, se vocês observarem lá, forem lá na página da metodologia ambiental, que eu ponho o link, já passei essa informação na disciplina anterior, e lá tem um modelo WRF em que a cada dia ele faz a previsão aqui para a região do Paraná, né? E eu ponho lá no meteograma o comportamento da nebulosidade, eu já pego ali o valor de cobertura de nuvens dos níveis entre 0 e 2 eu chamo de baixa, entre 2 e 6 média e acima de 6 alta. E ali, o critério que eu adotei? Dos níveis do modelo que calcula a cobertura de nuvem, eu pego o maior valor, a maior cobertura sobre cada ponto, né? Que eu acho que seria mais relevante. Eu não faço uma média, o meu critério é pegar a maior cobertura, né? Então, de forma geral, essa aproximação é razoável para aplicações. O ideal é que a gente utilize observações, tá? Mas se a gente não tiver, a gente pode utilizar dados de modelo numérico, que é uma técnica que vem sendo muito utilizada em aplicações de estudos de dispersão. Ok, então vamos prosseguir. Então agora vamos para o item da radiação de onda curta ascendente, né? Então está aqui. Da radiação solar, né, que alcança a superfície, uma parte dela pode ser refletida. Então, ele diz aqui, a radiação solar ascendente é o quê? É a radiação solar descendente multiplicada pelo albedo, que é A. Então, isso é um parâmetro extremamente importante. E isso depende de quem está fazendo a análise, o estudo, é que vai ter que definir qual é o albedo. Então, nós vimos as tabelinhas anteriores aqui, ó, que tem comportamento, os valores de albedo, melhor dizendo, variam para diferentes tipos de superfície. Então, se você, quando estiver fazendo seu estudo lá para dispersão atmosférica e tiver que considerar o efeito do albedo para obter essa radiação ascendente, é você que tem que definir. O AirMod, que é esse software que é muito utilizado pelos consultores aí para fazer análise de dispersão atmosférica para finalidades regulatórias, é uma responsabilidade do analista introduzir lá, você vai ter que definir qual é o valor do albedo. Lá na documentação do AirMod, vocês vão encontrar no manual dele, ele dá tem umas tabelas que elas dão lá alguns valores típicos para diferentes tipos de solo. Isso só é você que vai ter que definir, tá? O AirMod não faz isso automaticamente, é uma obrigação do analista entrar com essa informação. Ok, agora nós vamos para a radiação de onda longa, né? Que são os dois termos I, o I descendente e ascendente. Então, a radiação ascendente de onda longa, a partir da superfície da Terra, pode ser, né, estimada a partir da lei de Stefan Boltzmann, né? Então, eu posso medir a temperatura da superfície, e isso é o que eles chamam skin temperature, é a temperatura da interface entre a atmosfera e a superfície, tá? As temperaturas que a gente tem
em estações meteorológicas são de termômetros ou de sensores de temperatura, né? Mas de modo geral, um termômetro, que em geral está a 2 metros a superfície. Eu não posso usar essa temperatura para estimar o quanto eu estou emitindo de radiação na superfície. A gente tem que ter a temperatura medida por um sensor que mede exatamente a temperatura na interface. Tá? Então seria essa temperatura em Kelvin multiplicado pela constante Stefan Boltzmann, né, que a gente já viu, 567 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado, Kelvin a quarta, Kelvin a quarta. E a emissividade típica do infravermelho do tipo de superfície que eu estou utilizando, que nós vimos na tabela anterior que tem lá, as emissividades típicas para diferentes superfícies. Então ele diz aqui, ó, o valor é entre 0,9 e 0,99, de forma geral, na maioria das superfícies, né? Aí o que acontece? Então, por isso eu poderia estimar a radiação de onda longa que está ascendente, né? Positiva, né? Lembrando, desculpe, faltou mencionar isso aqui, chamar a atenção. K descendente é negativo, desculpe, faltou ver. Aqui tem um sinal menos, tá? Nessa equação aqui, menos A, tá? Por quê? E esse valor aqui, a gente já viu que tem um sinal menos. Multiplico pelo albedo, que é positivo. Como isso aqui é positivo, eu ponho um sinal menos aqui, que é para esse resultado aqui ser positivo, tá? Faltou mencionar isso. Aqui não aparece o menos, mas na nota de vocês, na referência, aparece isso. Tá? Então, aqui, esse seria positivo. Agora falta o I descendente. E nós vimos aí, é um processo complicado para esse que leva o aquecimento da atmosfera e para estimar a radiação para baixo, porque tem para cima também, é bem complicado. Tá? Então, ele diz aqui, esse é um modelo para simplificar a parte do cálculo da radiação de onda longa. Ele vai fazer o quê? Ao invés de ele estimar esse e estimar esse aqui separadamente, ele vai apresentar um modelo do que ele chama balanço do fluxo de onda longa. Para simplificar, ao invés de a gente estimar separadamente cada um desses, já vamos estimar o efeito do balanço dessas duas componentes, o efeito líquido delas, que ele chama de I estrela. Tá? Então, uma aproximação para esse fluxo é dado por essa equação 239 aqui. Então, o I estrela é essa constante B que multiplica, aí aqui eu vou ter, dentro desse parênteses eu tenho 1 menos, também não aparece aqui, mas na nota de vocês tem o sinal menos, 0,1 sigma H menos 0,3 sigma M menos 0,6 sigma L. Sigma H, sigma M, sigma L também são as coberturas de nuvem expressas em décimos de cobertura, né? Varia entre 0 e 1. Tá? E esse parâmetro B é 98,5 watts por metro quadrado ou 0,08 Kelvin metro por segundo em unidade cinemática. Aqui é unidade dinâmica cinemática. Bom, então aí a gente já teria um modelo para a gente poder estimar o efeito conjunto, né, do I descendente e ascendente. Então, o sinal vai depender do resultado dessas operações aqui. Tá? Então, o balanço, de forma geral, a gente citou anteriormente, né? Eu falei, não, vai depender, né? Mas o que acontece é que, de maneira geral, se a gente olhar esse gráfico, vamos voltar ao balanço aqui, ó. Aqui eu vou ter o valor que ele vai ser, a resultante deverá ser positiva. Em uma parte aqui, eventualmente, eu posso ter algum efeito negativo, mas a maior parte do tempo será positivo o resultante do I ascendente mais I descendente, desse balanço aqui. Eventualmente, aqui eu posso ter alguma coisa negativa, mas a maior parte vai ser positiva. Nessa parte aqui eu posso ter negativo. E ele cita isso. De forma geral, por isso que lá no início ele fala, de forma geral, na atmosfera tem mais perda de infravermelho do que ganho, né? Olhando de forma geral. Localmente eu posso ter uma diferença
desse valor aqui. Por essa expressão, né, essas coberturas aqui, eventualmente, como é 1 menos essa soma aqui, eventualmente eu vou ter um resultado negativo, mas globalmente, de forma geral, olhando, por exemplo, climatologicamente, a Terra está sempre perdendo energia. Tá? Então, vamos agora finalizar o nosso balanço, que seria o quê? Aplicar as expressões que a gente analisou aqui nessa equação. Então, eu tenho a expressão para K descendente, que é essa aqui, lembrando aqui é S, K ascendente, que vai depender do albedo, né? E I descendente e I ascendente, que é aquele estrela que a gente acabou de ver aqui. Então, quando eu aplico essas equações do modelo, dos respectivos modelos na equação do balanço, eu vou ter isso aqui. Então, o resultado é a radiação chamada radiação líquida, F estrela, também definida, positiva para cima, negativa para baixo. Né? Então, colocando juntos todos esses termos, eu vou ter aqui menos, não aparece aqui, mas tem um sinal menos, entre parênteses, 1 menos A, que é o albedo, S, aqui está corretamente colocado, que é S, não é S0, que multiplica a transmissividade, seno de π mais o I estrela. Essa a gente aplica durante o dia. Por quê? Porque essa parte aqui é da radiação de onda curta. E durante a noite? Eu não tenho radiação de onda curta. Vai sobrar o quê? Durante a noite eu vou usar só a expressão do I estrela. Tá? Então, com esse modelo, a gente tem uma estimativa adequada para a gente poder fazer essa análise do balanço de radiação, que posteriormente a gente vai usar para fazer o balanço de energia na superfície. Aqui no final, é só uma informação, eu recomendo que vocês deem uma lida nisso, é mais para informar. Qual é o tipo de equipamento que é utilizado para medir radiação é o que ele chama aqui de actinômetro ou radiômetro. Então ele prossegue aqui, ele faz a descrição de vários desses equipamentos. Tem o piranômetro, que é para medir radiação solar, o piranômetro líquido, que ele vai medir entre a radiação, o K ascendente e descendente, ele já dá o resultado líquido, né? Então é só informativo, porque a ideia, vocês como engenheiros ambientais, a ideia é que vocês não vão ter que buscar, que medir. Eventualmente vocês poderão ter que medir. Mas a proposta aqui da disciplina é que vocês vão ter acesso a esses dados que vão ser obtidos pelos meteorologistas. Não quer dizer que vocês não possam se envolver num projeto que vocês tenham que ir lá em campo e coletar esses dados eventualmente. Mas, de forma geral, a ideia é que a gente vai considerar que vocês já recebem essa informação que foi obtida por alguém. E como isso aqui é basicamente uma coisa mais tecnológica de equipamento, não tem tanta ênfase, mas eu recomendo que vocês deem uma lidazinha nesse item aí para tomar conhecimento. Vocês vão encontrar em muitas bases de dados, é bem comum a gente já encontrar o valor dessa radiação líquida aqui. Ó. Tá? Então, quando você está indo a uma base de dados, muitas vezes você já encontra esse valor aqui. A ideia desse modelo é, eu não tenho o equipamento para medir. Então, eu não tenho essa informação a partir de um equipamento. Como eu posso estimar a radiação sem ter o equipamento para medir? Então, a ideia desse capítulo é que vocês conheçam os processos físicos e, caso não tenham a informação do balanço de radiação na superfície, como vocês podem obter esse valor. E isso é muito utilizado, o AirMod ele utiliza isso aí. Ele tem um módulo de pré-processamento que chama AirMet, em que você entra com as características de latitude, longitude, dia, hora, informações atmosféricas, ele faz esse cálculo aqui para você. Tá? Ou você pode entrar direto com a informação, se você tiver, da radiação líquida, ou ele calcula para você. Então, é só para vocês saberem esse módulo de pré-processamento do AirMod, como ele funciona, o que tem lá dentro,
para vocês terem ideia. Ele tem na documentação dele, tem um modelo lá que ele utiliza, que em alguns aspectos é parecido com esse aqui. Ok? Então isso aqui encerra a nossa aula número 3.